Bom dia, sexto ano. Você aí já deve estar me ouvindo. E esses sons que a gente vai pronunciando, ó, no dia a dia, tudo que a gente fala, né? Tudo que a gente emite através dos sons com as palavras, chamamos fonemas. Temos uma tentativa de imitá-los na escrita, né? Vamos continuar aprendendo um pouco mais sobre esse conteúdo. Bem, gente, nós já vimos que é muito comum se pensar que a língua falada deve seguir fielmente a escrita, né? Muitas pessoas ainda acreditam nisso, que na verdade é um mito. Essas histórias de que é correto falar assim porque se escreve assim, né? Na escrita temos uma característica, na fala uma característica diferenciada. Então, revendo os conceitos. Fonemas são os sons elementares pelos quais distinguimos o significado das palavras. As letras nada mais são que tentativas de representação gráfica dos sons. Então, é uma tentativa. Na escrita, nós tentamos representar a fala. E, na verdade, né, não há necessariamente uma correspondência entre os sons que produzimos na fala e as letras que usamos para representá-los. Né, na verdade, uma simples palavra pode, muitas vezes, modificar por causa de maneira de falar, forma da pronúncia. Alguns podem fazer com que uma letra ou outra, né, fique mais evidente. Olha, gente, exemplos aqui bastante ilustrativos. Olha isso, né? Quando falamos porta, né, aqui no Rio de Janeiro, dessa forma, porta. Esse R, né, sai assim quase sem evidência. Né? Em algumas outras regiões se fala porta, mas no momento da escrita, né, a tentativa lá da escrita é P-O-R-T-A, porta, né, para todo brasileiro, né, para todos em língua portuguesa. Mar também, no momento em que falamos mar, alguns evidenciam mais esse R, mar, né? Alguns quase não evidenciam a letra R, e aí esse mar, parece que o R meio que sumiu. Então, essa tentativa de, na escrita, né, a gente imitar os sons, é algo que a gente precisa observar em língua portuguesa. Aqui, olha, dia, a palavra dia, né, alguns dizem esse D num tom diferenciado, dia. Hoje é o dia, né, alguns dia. Então, a nossa fala, ela apresenta características diferentes. Sorvete, né, alguns dizem sorvete, e esse E se transforma em I, né, na hora que a gente observa esse som, né, um sorvete. Então, é isso. Na verdade, né, uma simples palavra pode ser pronunciada de maneiras muito diferentes, de acordo com a região, de acordo, né, com a pessoa que fala, de acordo com o falante. E aí nós temos a ortografia. O que é a ortografia? Ortografia, essa palavra, ela significa a escrita correta e designa o ramo de estudo da língua que, obedecendo a uma série de regras, padroniza a escrita das palavras. Nós temos, então, né, um estudo, tá, em língua portuguesa. A escrita é padronizada, todos devem escrever da mesma maneira.
Mas, às vezes, né, podemos evidenciar uma letra ou outra, como vimos ali, né, algumas pronúncias dessas palavras, mar, tia, dia. E a gente tem que observar o seguinte, temos aqui, olha, uma repetição, né, de um grupo de letras, ala, em todas as 3 palavras. O que diferencia cada uma delas é apenas a letra inicial. E aqui está o segredo. Tá? Essa letra inicial, ela vai trazer a nossa ideia, objetos diferentes, coisas diferentes, e aqui estará o significado dessa palavra. A gente observa, ó, sala, né? Apenas esse som e a nossa tentativa, né, de imitar esse som já nos dá a ideia de um espaço, né, geralmente dentro de, sei lá, de uma casa, de um apartamento, né, dentro de um estabelecimento qualquer. Sala. Esse S aqui, olha, unido a esse mesmo ala, que temos em todos os exemplos seguintes. Nós temos uma ideia. Mala. Olha, uma única letra, um som diferente apenas, e aí eu já tenho uma outra ideia. Mala representa já algo totalmente diferente que a palavra anterior. Fala. Olha aqui, troquei, né, agora pela letra F. E aí assim a gente vai tentando, a partir das nossas necessidades, né, com as escritas de acordo com as necessidades e representando os sons, que são os fonemas, a nossa fala, que carrega toda uma significação de um mundo, né, no qual nós vivemos e precisamos nomear as coisas. Então aqui é um exemplo bastante prático. Sala, mala, fala. Então aqui, olha, percebemos que os fonemas são os sons elementares pelos quais distinguimos significado das palavras, tá? Apenas um som diferenciado em cada palavra, né, foi capaz de gerar um significado diferente. E aí, através desses sons, existe essa tentativa de se colocar, né, através da grafia, representando aqueles sons. Há palavras, por exemplo, escritas com a letra H, mas aí o que acontece? Essa letra não tem som. Então aqui é mesmo uma tentativa, né, de se imitar o som, né, colocar ali na forma escrita. Mas aqui, olha, um outro exemplo, homem. No português brasileiro, há algumas palavras são escritas com R no final. Por exemplo, né, além de homem, que é uma tentativa aqui, olha, de se colocar, né, através da forma escrita, a fala. A gente tem a letra H, porém ela não transmite a ideia de som algum. Aqui a gente tem, por exemplo, as palavras com R no final. Temos uma tendência, principalmente aqui, né, no Rio de Janeiro, de não pronunciar muito bem esse R. Então a palavra colar, né? Colar, escrevemos assim de forma padronizada, conforme dita a nossa gramática, mas na fala esse R tende a não ser pronunciado. Aí eu digo, amei seu colar. E aí parece que eu disse colar, desse jeito, né? Sem R. Então são tentativas de representar a fala e para a gente ter uma padronização, todos os falantes da língua portuguesa, né, terem o mesmo entendimento, é que existem essas regras que são, né, colocadas em nossa gramática. E aí a ortografia vai nos ajudar nesse sentido, né? Todos irão escrever colar. Pode ser que alguns
né, em algumas regiões, alguns grupos de pessoas pronunciam colar, né, colar, evidenciando esse R, e outros colar, sem quase se ouvir esse R final. Então, isso também é um outro exemplo muito prático a respeito, né, dessa ideia de fonemas, né, sons e letras. Os fonemas, eles são classificados, tá? Na língua portuguesa, eles classificam-se em vogais, e as vogais podem ser orais ou nasais. O que são vogais? São os sons, né, os fonemas entendidos como tons. As vogais, elas são aqueles sons fortes. E a gente pronuncia as vogais com a tendência de abrir, né, a boca, porque a gente viu que esses sons saem sem bloqueio nenhum. Então, por causa disso, né, ela é um som entendido como tons. Tons são sons fortes. E aí nós temos as orais, que elas saem mais livres pela boca. A, E, I, O, U. Como aqui, né? Tudo esse O, tá? Evitar esse E. E aí nós temos as vogais também pronunciadas de uma forma mais fechada. Parece que elas têm um tio em cima. E aí, nesse caso, a gente chama de vogais nasais. Quais são as vogais nasais? Aquelas que parecem sair um pouco pelo nariz na hora da pronúncia. Aqui nós dizemos canja. Podemos observar o seguinte, esse A parece que tem um tio em cima, canja, tá? Doença, linda. Tanto é que aqui toda vez, né, que temos as letras N ou M após vogais, a gente sabe que temos ali dígrafos vocálicos, porque na verdade esse N não tem som. O som é o som da vogal, como se ela tivesse um tio. Então, onda, tá? Nós temos aqui, olha, vogais nasais, quer dizer, sons, né, de vogais que parecem sair pelo nariz, como se tivessem um tio em cima. Quando eles têm o tio, né, a gente já pronuncia e fica mais evidente. Quando não, nós podemos perceber, como no caso aqui desses encontros, né, on, in. Além da classificação como vogal, o fonema também pode ser classificado como semivogal ou consoante. O que são as semivogais? São fonemas entendidos como semitons. No momento da pronúncia, aquelas mesmas vogais que nós já conhecemos, né, estarão unidas, e aquela que o som for mais fraco será semivogal, tá? Nesse caso, a gente vai entender como semitons, por isso chamadas semivogais, tons mais fracos diante, né, de uma outra vogal. Esses encontros estarão naquela separação silábica, estarão, né, duas vogais unidas na hora da separação de sílabas, elas continuarão unidas, só que uma delas vai ter um som mais fraco. As consoantes são fonemas entendidos como ruídos, porque a gente já viu o seguinte, as consoantes, elas têm sempre um bloqueio, né, na hora da pronúncia. Ou a gente fecha parcialmente os lábios para poder pronunciar, ou a gente levanta um pouco, né, a língua, a parte da frente ou a parte de trás da língua na hora de pronunciar as consoantes. Então, por isso, os fonemas, né, consonantais são entendidos como ruídos. E a gente ganhou no nosso alfabeto, né, não há muito tempo, a partir de janeiro de 2009, também as letras K, W e Y, que antes eram usadas, né, em língua portuguesa somente em algumas situações, né, por exemplo,
para abreviaturas como em quilômetro, né, km, ou em nomes estrangeiros como Kevin, né, Wellington. Essas letras não eram utilizadas em palavras da língua portuguesa, né, em nomes que fossem originados de nomes estrangeiros. Então esses sons também, né, acabam sendo incluídos agora, né, na nossa fala, o nosso alfabeto cotidiano. Aqui um exemplo bem legal, a carta de Pero Vaz de Caminha. E aí a gente falando em língua portuguesa, podemos observar o seguinte: nossa língua ela é viva, né? De acordo com as realidades, elas também vão sofrendo alterações. Se a gente pegar, no caso, esse documento, essa carta, aí no seu livro, página 57, né, tem ela escrita, redigida. Então podemos perceber algumas palavras que vão nos parecer estranhas, porque algumas palavras elas vão caindo em desuso, né? E aí o que acontece, né? Algumas vezes elas vão sendo realmente retiradas, né, do vocabulário, não se usa mais, elas basicamente acabam sendo excluídas, ficam registradas em alguns documentos. Outras vão sofrendo alterações, modificações, e aí também, né, acabam sendo alteradas com o passar do tempo, como vimos a palavra vós-me-ser, né? Por um grande tempo essa palavra significado você, vós-me-ser. E aí hoje em dia nós falamos apenas ser. Você quer ir ali, né? Você, esse você, esse vô da palavra você também, na pronúncia a gente, né, se não prestar muita atenção, acaba deixando ele muito fraquinho. E parece que aquela, né, aquela sílaba nem mesmo foi pronunciada. E temos outros exemplos, como obrigada, né? Obrigada. No momento em que a gente vai agradecer, né, por alguma coisa, esse o de obrigada, né, muitas vezes a gente pronuncia, mas de forma tão pouco intensa esse o, que parece que dizemos obrigada. E aí então, na verdade, as línguas variam ao longo do tempo, não só a língua portuguesa, né? Elas vão sofrendo modificações. E aquilo que fica registrado na gramática padrão de cada povo é o que deve ser, né, acompanhado na forma escrita como padronização. Mas sabemos que língua falada, né, tem suas características, e escrita, né, características também próprias. Então é importante a gente ficar ligado. Eu deixo aí algumas atividades, você deve fazer aí entre as páginas 58 e 61. E fique também aí, né, ligado na correção das atividades da aula anterior no seu livro de língua portuguesa. Tá? Toda a correção, páginas 48 até a página 51. Tá? Capriche bastante. Se você precisar fazer alguma alteração, tá? Faça com bastante atenção. Um beijo e até a próxima aula.